Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Gustavo Marinho de Carvalho, sou editor da Contracorrente e um dos organizadores da obra cujo lançamento a gente faz nesse momento. A obra é essa aqui, acho que todos já devem ter recebido esse livro, Aspectos Relevantes da Lei Geral de Proteção de Dados. De pronto já gostaria de agradecer a participação de todos aqueles que aceitaram gentilmente o convite para participar da elaboração dessa obra, que foi feita basicamente nesse período pouco pré-pandêmico e pandêmico, né, o que gerou um desafio para todos, não só para a confecção dos artigos, né, mas especialmente para para a parte de produção da obra, né? Então, eu gostaria de agradecer os nossos autores, o Belisário dos Santos, o Christian Fernandes, que está aqui com a gente hoje nesse lançamento, o Davi Felipe Falivenet Batista, a Diana Henriques, que está aqui com a gente também, o Felipe Grisotto, eu também estou nessa obra, o João Antônio da Silva Filho, a Juliana Vieira dos Santos, Juliano Maranhão, Lucas Laurents, a Lúcia, que está aqui conosco hoje também, o Luiz Carlos Rocha, Maria Fernanda Balsalobre Pinto, o professor Manuel Davi Maceno, o professor Marco Antônio Marques da Silva, a Michele Terada, que está aqui com a gente também, o Percival José Bariani Júnior, o Rafael Valim, o Renato Afonso Gonçalves, o Ricardo Campos, o professor Silvio Luiz Ferreira da Rocha, Valdir Simão, Vanessa Rufa, Victor Silveira e o Valfrido Vardi. Então, eu gostaria de agradecer inicialmente todos os nossos autores que gentilmente colaboraram com a elaboração dessa obra, que visa tratar dos pontos mais relevantes de uma lei que é super importante para a gente, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E agora está entrando aqui na sala conosco o professor Luiz Rocha. Olá, Rocha, tudo bem? Bom dia, Bom como vai? dia, Tudo bem? tudo bom? Tudo bem, Prazer revê-los. prazer é todo nosso. Eu estou fazendo só uma apresentação da obra, tá, Rocha? Eu depois já vou Fique à passar para vontade. todos nós conversarmos. E uma das leis mais relevantes, emblemáticas e de difícil aplicação, né? Ela não é uma lei que traz um monte de diversas exigências para as empresas, para o poder público, o tratamento de dados, a questão dos direitos dos titulares, e é uma legislação complexa, né? Porque tudo que envolve captação de dados, tecnologia, ela é complexa. E a gente sabe que hoje em dia o dado, né, os dados, as informações que são obtidas, especialmente quando nós navegamos na internet, redes sociais, ou até a gente estava conversando há pouco, quando estamos em algum lugar, né, porque por mecanismos de tecnologia dá para saber onde você está, o que você está fazendo. Hoje em dia, isso são os bens mais valiosos dos dias de hoje, né? A partir desses dados, essas informações, inúmeras relações comerciais são travadas, inúmeras estratégias comerciais e de marketing são travadas, inclusive políticas públicas também, né? Então, por isso que a gente resolveu organizar esse livro, né, para trazer dentro da área de especialização de cada um dos nossos autores alguns pontos que nós entendemos que são relevantes para essa discussão que é nova no Brasil, né? O tema, a lei é de 2018, apesar de não ser um assunto novo na nossa doutrina e jurisprudência, né? Mas a existência de uma norma que rege esse assunto, uma norma específica, ela é uma novidade sim, e a implementação dela não é fácil, como eu disse, e a maioria das empresas ainda não está adaptada, né? Salvo engano, só o mercado financeiro, né, os bancos, especialmente por conta da alta regulamentação desse setor, possuem políticas internas, né, de proteção de dados mais acentuada, né, mas as outras empresas, a gente vê até no nosso dia a dia profissional, estão muito aquém, né, estão muito distantes disso, né, até porque, né, a gente pode conversar um pouquinho a respeito disso, acho que o Christian pode até falar um pouco, porque ele vai tratar justamente de governança, né, a implementação disso não é algo barato também, né, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando não só de escrever políticas internas, treinar pessoal,
mas a gente também está falando de softwares, né? A gente está falando de programas de computador que permitam você fazer essa gestão da proteção de dados, né? Então, não é um investimento, na maioria das vezes, pequeno, né? Então, isso é um desafio nosso. Então, eu gostaria de agradecer imensamente todos aqueles que participaram dessa obra, esses autores que eu acabo de nomear, e também a todos aqueles que estão aqui com a gente, a Diana, a Michele, a Lúcia, o Christian e o Rocha. Né? Muito obrigado pela participação de vocês, a gente vai divulgar essa apresentação, esse lançamento nas nossas redes sociais, e como eu havia combinado com todos, vamos começar com o Christian, né, para fazer algumas considerações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e também do seu artigo, Christian. A palavra é sua. Olá, obrigado, Marinho. É um prazer contribuir com a obra. É sempre uma grande satisfação estar junto nos trabalhos da editora. Sempre temas extremamente interessantes e necessários para a sociedade brasileira. Então, é um prazer fazer parte dessa obra junto aos colegas e colegas que estão aqui e os demais também. Bem, meu artigo é sobre governança e como se implementa um sistema de conformidade, de compliance, se assim a gente preferir, com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, com a LGPD. Vejam, não é a primeira vez que o legislador estabelece um esforço, não só no que se refere às condutas que são proibidas e, portanto, as consequências na hipótese do seu descumprimento, né, a sanção decorrente do descumprimento da norma, mas também exige, em algum momento, que se estabeleça um dado sistema de cumprimento da norma. Isso já ficou bastante claro, por exemplo, no sistema da Lei Anticorrupção brasileira, em que o legislador, de um lado, estabeleceu a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica por atos de lesão à administração pública, mas de outro já colocou ali que a maneira que o legislador entende adequada para evitar a sanção e para evitar os eventos lesivos à administração pública é estabelecer uma implantação de um programa de integridade, que lá na lei, no decreto, se estabelece como um sistema de procedimentos e mecanismos para evitar que possam ocorrer fraudes ou lesões à administração pública. Aqui na LGPD, isso se replica. Então, novamente, aparece não só a figura das condutas proibidas e dos direitos dos usuários, que agora, de fato, muito embora, muito bem colocou Marinho, já tivessem esparsos ali na legislação, já vinham sendo reconhecidos pela jurisprudência de alguma maneira, pelo marco da internet, mas, de qualquer maneira, agora foram reunidos na figura do titular dos direitos dos dados pessoais. Então, a privacidade é protegida, se estabelecendo quase como um novo microsistema jurídico. E, novamente, o legislador estabelece aqui a necessidade de implantação de um programa de governança, de uma sistematizada abordagem dos dados de infração à norma. Ou seja, é preciso que chamados os agentes de tratamento de dados, controladores e operadores, são chamados a identificar nas suas operações quais os riscos que a sua operação, que a sua atividade pode implicar para a privacidade dos titulares. E dessa maneira ele precisa racionalizar, de maneira proporcional, a partir dos riscos identificados, estabelecer controles que vão mitigar os riscos ou eventualmente transferir esse risco para um tratamento por terceiro. Bem, isso no mundo do direito, especialmente no direito brasileiro, a gente está muito pouco habituado, muito embora tivesse essa experiência anterior na lei anticorrupção, a gente ainda está muito pouco habituado a estabelecer, a ajudar, a dar suporte a que se estabeleçam programas sistematizados de cumprimento normativo. E existem normas internacionais, legislação internacional, que já detalha um pouco mais temas que a ANPD, a Autoridade Brasileira, ainda não o fez, muito embora esteja em sua agenda regulatória para o próximo ano. E também existem normas técnicas internacionais, aí de fato da seara da governança, fora do direito positivado, normas técnicas internacionais que trazem requisitos e metodologias de implantação e operação de sistemas de governança. A lógica aqui é que se estabeleça uma racionalidade entre a prioridade e gravidade do risco, em razão de sua frequência ou impacto à privacidade, e os controles que vão ser adotados pela empresa, de maneira que haja uma correlação muito clara de boas práticas, de melhores esforços no sentido de evitar o dano à privacidade de dados. E é isso que nós discutimos no nosso artigo. E, por fim, né, além de trazer as normas internacionais, especialmente europeias, e as normas técnicas internacionais de governança, propriamente dito, da ISO
a ISO 27001, 27002, 27701, que se aplicam, que são úteis como metodologia e requisitos de uma boa implantação de um programa de governança em privacidade. Nós discutimos uma questão muito interessante, trazemos um ponto, destacamos um ponto que é pela natureza do direito à privacidade. É um direito humano, é um direito fundamental, e, portanto, muito embora existam alguns possíveis fundamentos que legitimam o tratamento de dados pessoais, então é para cumprimento da lei, para cumprimento de contrato, para exercício de direitos em processos, isso tudo legitima o tratamento de dados pessoais pelos operadores e controladores, mas destacamos aí uma das hipóteses de fundamento que legitimam também o tratamento, que é o consentimento. E aí discutimos bastante a ideia do consentimento, dada a natureza desse direito, que é um direito humano. É um direito humano indisponível, rigorosamente, a abordagem para o consentimento não poderia ser contratualista, ou seja, basta assinar aqui, já dispôs o titular do seu direito, posso usar como quiser. Ao contrário, a natureza do direito à privacidade demanda uma conduta proativa, participativa, de responsabilidade, ou accountability, né, como dizem lá fora, de responsabilidade ativa no que se refere à informação adequada, de promoção da tutela desse direito. E basicamente é isso que nós agregamos em nossa pequena participação na obra, e novamente foi um prazer, uma grande honra participar. Obrigado, Marinho. Muito obrigado, Christian, pelas suas considerações. E você falou algo que é importante. O direito à privacidade é um dos direitos, a principal base da Lei Geral de Proteção de Dados. É isso que, em última análise, ela visa proteger. Mas algo que eu chamei a atenção até no meu artigo, e eu acho que vale a pena a gente sempre destacar, é que também o princípio da igualdade é um dos suportes da Lei Geral de Proteção de Dados, porque o uso inadequado dos algoritmos, dos dados, né, pode conduzir as pessoas a situações de discriminação. Por exemplo, alguém que quer oferecer uma vaga, vaga de trabalho, algum produto para determinadas pessoas e não para outras, com um propósito claramente preconceituoso, que é o viés algorítmico que alguns falam, né? Então, o professor Virgílio, ele destaca isso, o Virgílio Afonso da Silva, que o princípio da igualdade também é algo que a gente tem que ficar atentos quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, mas realmente a privacidade é o cerne de tudo isso, né? Então, eu vou passar a bola agora para a Diana para fazer algumas considerações sobre o artigo dela, junto com o ministro Valdir Simão, né? E eles trataram aí dos direitos, né, dos titulares de dados, né, Diana? A bola está com você. Obrigada, professor Gustavo. Eu gostaria de agradecer à editora, aos organizadores dessa obra. Uma grande honra publicar pela editora Contracorrente, ao lado de autores que tanto admiro, em coautoria com o professor Valdir Simão, sobretudo sobre este tema de extrema relevância, que é o da proteção de dados. Né? O artigo que escrevi em coautoria com o professor Valdir Simão é sobre os direitos para a proteção de dados, e a gente começa falando do direito à autodeterminação informativa. O direito à autodeterminação informativa é como se fosse um guarda-chuva que agasalha uma série de outros direitos, como o direito de acesso, o direito à portabilidade, o direito de informação, o direito de bloqueio, eliminação e anonimização de dados. Mais do que isso, o direito à autodeterminação informativa é um pré-requisito para exercício de outros direitos ligados a temas importantíssimos, como a privacidade, a liberdade de informação e o próprio Estado democrático de direito. Conscientizar, portanto, os titulares de dados da possibilidade de exercício desses direitos é conscientizá-los de que devemos retomar o controle sobre a nossa vida, nossas decisões, nosso pensamento e a nossa privacidade. Nós temos ainda um longo caminho a percorrer, a gente deixa claro isso no nosso artigo, ao contrário de alguns países da Europa, o Brasil só tratava sobre esse tema em algumas legislações esparsas, o tema veio com uma legislação, a LGPD trouxe o tema, uma proteção ampla no direito dos titulares de dados, e, portanto, eu só tenho a agradecer o convite e a oportunidade para tratar sobre esse tema importantíssimo, sobretudo no atual contexto de economia de dados, né, que tudo indica, só tende a se intensificar. Agradecer à editora que tem tratado sobre temas importantíssimos, a editora Contracorrente, a todos os autores e ao professor Valdir Simão, que escreveu em coautoria comigo esse artigo.
Obrigado, Diana. É importante a gente conhecer quais são os direitos dos titulares, porque todas as políticas internas, todas as medidas que, por exemplo, as empresas vão adotar dentro das suas atividades, elas têm que se pautar nos direitos dos titulares, né? Porque o objetivo da lei é reconhecer direitos dos titulares e evitar que esses direitos sejam violados, quer pelo poder público, né? Mas também pelas empresas. Então, conhecer esse extenso rol de direitos, né? Como você bem destacou, e o Christian também falou, alguns, como por exemplo o consentimento, né, que é um dos mais importantes dessa lei, exige uma adaptação relevante das empresas, né? Então, conhecê-los profundamente, isso é o artigo da Diana, junto com o ministro Valdir Simão, tratam isso de uma forma bem didática e profunda, ajudar e contribuir bastante aqui com a nossa obra. Então, obrigado, Diana, pela sua participação e pelas suas considerações. E eu passo agora a bola para a Michele. Michele, obrigado já de antemão pela sua participação também aqui na nossa obra. Ok, bom dia a todos. Eu que tenho a agradecer, Marinho, aí pelo convite de participar dessa obra, um tema muito relevante. Agradeço também e parabenizo os colegas aí que também participaram da obra. Para mim foi uma honra ter participado dessa obra coletiva com outros grandes autores e também por abordar um tema que faz parte da minha vida há muito tempo, né? Assim, por uma coincidência, foi o tema que eu escrevi na minha monografia de conclusão de curso, lá no ano 2000, há muito tempo, né? Então, eu tive a oportunidade de retificar e ratificar muitas das informações, inclusive a oportunidade também de ver que o Brasil se adequou à lei finalmente, né? Depois de muito tempo, lei, desde aquela época a gente nós não tínhamos nenhuma legislação a respeito do tema, era tudo muito vago, e agora a gente tem uma lei aí que já está em vigor e que as empresas estão se adaptando. Eu acho que todos estão tendo um conhecimento a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, não só as empresas, como os próprios titulares. Eu acho que a maior importância da Lei Geral de Proteção de Dados é a transparência. Todo titular de dado, todo cidadão ter conhecimento do que ele pode fazer a respeito dos seus dados, inclusive assegurar os seus direitos a respeito disso, porque até então ninguém tem esse conhecimento de como seus dados são tratados, como eles são eliminados, se são eliminados, para onde vão esses dados, né? Existe um lixo, antigamente era muito fácil, porque a gente rasgava um papel e jogava fora, e hoje em dia a gente não sabe como esses dados são eliminados, né? Então, é um tema muito importante e relevante. Eu agradeço muito a oportunidade de poder falar sobre esse assunto. E agora, adentrando ao tema que é o artigo que eu escrevi, né? Que foi a respeito das obrigações e responsabilidades dos agentes de tratamento de dados. Na época que eu fiz as minhas pesquisas, tudo era muito vago, a Lei Geral de Proteção de Dados tratou de uma forma bem genérica e muitos dos conceitos foram passados para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe os conceitos genéricos de quem são os agentes de tratamento de dados, que são os controladores e os operadores, e de forma não muito expressa, ela acabou trazendo a figura do encarregado também, que, por tabela, a gente acabou considerando como o DPO, né? Então, hoje em dia, são temas que as empresas estão com muita dificuldade, inclusive para saber quem são os agentes de tratamento de dados, quem são os controladores, quem são os operadores, e o DPO, que vai ser nomeado pelos agentes de tratamento. E mais recentemente, após a publicação o encaminhamento do artigo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados disponibilizou no final de maio deste ano um guia informativo com as definições dos agentes de tratamento de dados e com alguns exemplos, e com uma questão mais didática para falar quem são os agentes, trouxe alguns conceitos também que a Lei Geral de Proteção de Dados não havia trazido, que são os suboperadores, né? A questão da responsabilização solidária de todos.
Então, é bem interessante, é um tema que vai ter bastante... A gente tem um longo caminho pela frente aí a respeito desse tema. Os agentes de tratamento de dados, a gente vai ter que estudar um pouco mais, a gente vai ter que ver como que vai ser no dia a dia, e muito do que a gente está aplicando hoje vem da legislação externa, né? Mas ainda é um tema que vai trazer muita discussão, e as empresas ainda vão ter que se adaptar a essa nova ordem. Daí eu quis trazer de uma forma genérica os conceitos, inclusive as responsabilidades também de cada um deles. A lei também trouxe de forma muito genérica a questão da responsabilização, né, pelo vazamento de dados e a respeito das implicações que haveriam por questão de a parte civil, a parte administrativa, a imposição de multas, né? Mas, com mais detalhamento, a gente só vai saber ao longo aí do caminho, porque é a autoridade nacional que vai especificar de forma mais pontual a respeito desse tema. Então, seria isso, as minhas considerações. Espero ter contribuído aí de alguma forma e agradeço pela participação. Obrigado, Michele. Sabe quando você falou de papel, né? Porque no papel, que era algo mais utilizado no passado, né? Lá também tem dados, né? Tanto é que a legislação alemã lá da década de 70 se pautou em informações que eram ficavam justamente em prateleiras, né? Em arquivos de papel, né? Porque não era uma realidade tão palpável na década de 70 os arquivos digitais. Mas um negócio que me chamou a atenção de como mudou, né, eu estava vendo esse final de semana algumas notícias sobre os 20 anos do 11 de setembro, né, e um dos pontos lá que um dos jornalistas da Folha de São Paulo destacou quando ele estava lá nesse dia, lá em Nova York, é que quem se aproximava do World Trade Center quando ele caiu, né, via uma chuva de papel. Né? E o que ele destacou é muito fruto daquela época, que ainda os arquivos, as trocas de comunicação eram feitas por esse meio, né? O papel era muito utilizado. Se fosse hoje em dia, não ia cair provavelmente nenhum papel no chão, né? Porque a gente raramente utiliza o nosso papel no nosso dia a dia, está cada vez diferente esse modelo. E o fato da gente deixar tudo muito digitalizado é muito mais rápido, a forma de se captar esses dados e utilizar esses dados também ganhou um potencial incrível. Então, eu só lembrei desse fato que quis compartilhar com todos aqui. Obrigado, Michele, pela sua participação no livro sobre a responsabilidade dos agentes, né? Também um tema relevantíssimo para as empresas que pretendem se estruturar, né? E então eu agradeço muito sua participação. E agora eu passo a bola para a Lúcia, né, que junto com a Vanessa escreveram um artigo sobre o terceiro setor e a Lei Geral de Proteção de Dados, né, Lúcia? O seu microfone, Lúcia, tá no mudo. Perfeito. Bem, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu agradeço em meu nome, em nome da Vanessa Rufa. Fizemos em coautoria esse artigo, aos colegas todos aqui presentes, e é uma honra para a gente estar aqui nesse evento hoje. E tratando de um tema que é a Lei Geral de Proteção de Dados, especificamente para o universo do terceiro setor, que hoje se consagra efetivamente como um ramo do direito, digamos assim, com uma especificidade bastante grande, né? Porque ele trata de organizações sem fins lucrativos e, não raras vezes, essas organizações estão executando políticas públicas, são parceiras do Estado. E nesta relação entre o público, o privado e o terceiro setor, emerge um volume muito grande de dados, de informações, de pessoas, de interesses. Portanto, a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados não poderia ser diferente para este segmento, que apenas tem uma roupagem jurídica, digamos assim, um pouco diversa das empresas tradicionais, né? Porque não é uma sociedade empresária, e sim uma associação, normalmente uma fundação privada, sem fins lucrativos e que contratualiza com os mais diversos atores e
em especial, têm uma vocação para estar numa proximidade muito grande no relacionamento com pessoas, com dados, o que deixa mais complexa ainda esta operação, uma vez também que o altruísmo, via de regra, né, e a beneficência, em boa parte delas, está muito presente. Então, você encontra mais uma barreira para transpor a questão da preservação dos dados, que é inclusive cultural, porque o Brasil não tem essa preservação. Então, fica muito mais fácil você falar nisso em continentes, por exemplo, o europeu, que você já tem uma tradição, que é uma questão educacional das pessoas. Aqui no Brasil é muito diferente. Então, para a gente também tem se transformado num desafio. Primeiro, convencer essas instituições que elas estão sujeitas a esse regramento também. A primeira coisa. A segunda coisa, na maioria das vezes, as pessoas elas se relacionam com os beneficiários das ações dessas instituições ou com o poder público de uma forma muito no papel até hoje. Porque o próprio poder público, a gente não pode falar de grandes centros, como o estado de São Paulo, nem todas as cidades, nem todos os municípios têm plataformas que permitem que a gente faça esse efetivo controle, né? Mas a gente vem se adequando, e o que é mais interessante nesse cenário do terceiro setor, além desses desafios de você ter que implementar na instituição, de ver o seu stakeholder, como a gente costuma dizer, né, o parceiro, se é a iniciativa privada, se é uma doação de terceiro, se é um recurso que vem do poder público, que, via de regra, federal, municipal, estadual, tem suas plataformas, mas com ressalvas, porque nós temos, além de tudo, os conselhos de políticas públicas também guardam muitos dados, muitas questões que envolvem a confecção, a chancela dessas políticas públicas. E você tem a governança interna da instituição para convencer, né? E o que é mais interessante, que salta aos olhos, e que para a gente fica também uma interrogação ao final do artigo, é que, por ter este relacionamento híbrido entre o público e o privado, a nossa sujeição à lei de acesso à informação também é muito grande. Então, a gente vive um universo bastante complexo, bastante difícil, assim como a gente está falando da Lei Geral de Proteção de Dados para esse universo do terceiro setor, a gente tem uma lei de 2014, que é uma lei, vamos dizer assim, de parcerias, que parte do pressuposto que todas as parcerias com o poder público, em todos os âmbitos, em todos os municípios, em todos os estados e com a União, deveriam estar em plataformas. E, efetivamente, o que a gente tem de real é que em todos os municípios têm essa condição de ter uma plataforma. E a gente parte desse princípio com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que a gente vai e está caminhando para esse universo totalmente digital, né? Mas a realidade é bem diversa, mas é o começo. Como toda lei, uns estão mais preparados com o segmento de bancos, tecnologia da informação, outros menos, mas é esse caminho que a gente está trilhando. Eu agradeço, e é um esforço grande para a gente convencer e implementar essas políticas, porque é uma segurança para todos, e principalmente para uma diretoria estatutária também, que tem uma responsabilidade enorme. Então, é esse cenário que a gente está vivendo, e com muita honra a gente participou, a Vanessa Rufa e eu, e agradecemos a todos. Muito obrigado, Lúcia, tanto a você quanto a Vanessa por terem participado dessa obra coletiva sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, num dos temas mais relevantes, né, que a gente às vezes não tem um olhar muito aprofundado, né, de como a Lei Geral de Proteção de Dados poderia impactar no terceiro setor, mas vocês trouxeram isso de uma forma bem clara e um alerta também da importância das autoridades, né, dos doutrinadores, enfim, da justiça, da ANPD, voltar os olhos para esse setor,
né? Eu agradeço muito a participação de vocês. E antes de passar a palavra para o Rocha, que vai falar de um dos temas que eu acho que são dos mais relevantes hoje para a LGPD, eu gostaria de só fazer um pequeno merchan aqui. A gente tem esse livro na editora Contracorrente, que é Privacidade é Poder, da autora Carissa Vélez, que é uma espanhola radicada na Inglaterra, e ela escreveu um livro sobre o tema de proteção de dados, sobre o tema da privacidade ligado ao nosso estudo, e ela escreve de uma forma bem legal, bem interessante. Ela começa o primeiro capítulo, só para aguçar aí o interesse de todos, desde o momento que você acorda até o momento que você dorme, quais os dados são captados e por quem esses dados são captados e como eles possivelmente são utilizados, só para a gente ter a dimensão daquilo que a gente está falando. Às vezes, quando a gente faz uma análise jurídica de uma lei, é uma análise formal, né, muito própria do direito, e às vezes as pessoas, quando leem, e mesmo nós, temos dificuldades para ver como é que está no nosso dia a dia, como que isso funciona. Esse livro aqui da Carissa, ela fala justamente disso, ela pega justamente esses pontos de como no nosso dia a dia esses dados são captados, analisados e como que se resguardar, se proteger um pouco contra essa captação desenfreada e uso desenfreado dos nossos dados é uma forma também da gente se proteger, né? Então, feitas essas considerações, eu vou passar a palavra para o nosso querido amigo, advogado, renomado, Luiz Rocha. Ele escreveu um dos temas que eu acho muito relevantes, porque é uma das áreas que, com certeza, estão os dados mais sensíveis, que é a área da saúde. Então, ele escreveu sobre a Lei Geral de Proteção de Dados na área da saúde, né? Imagine a quantidade de dados que um hospital, por exemplo, e por conta disso um plano de saúde tem a partir das nossas não frequentes, eu espero, idas aos hospitais, fazer exame, a quantidade de dados que são captados. Rocha, muito obrigado pela sua participação, agradeço muito pela sua presença hoje aqui, pelo seu artigo que você escreveu, a acolhida que você teve em receber rapidamente o nosso convite, e escrever um artigo tão importante aqui para a nossa obra. Então, de coração, eu passo a palavra para você e agradeço muito a sua participação. Alô? Oi, Rocha, tá ouvindo? Acho que você está no mudo. Deu um probleminha Isso. no meu sinal aqui agora. Deu certo. Trocar. Funcionou. Mas o prazer é meu, a honra é minha. Eu que agradeço muito o convite para ter a oportunidade de participar desse trabalho. É um prazer grande estar com vocês aqui. O mundo ele foi mudando, né? A informação sempre foi, né, na história da humanidade, a informação sempre foi um instrumento valiosíssimo de poder, né? Com o tempo, as coisas vão passando. Estão falando do papel, né? Agora mesmo nós temos aqui uma iniciativa que a Adriana, minha esposa, que é minha sócia, entrou numa fundação chamada Bianca Bianchi, aqui em Curitiba, de uma senhora que era muito ligada à área da cultura, da música, e faleceu, e ela foi solteira, não deixou herdeiros, e todo o acervo que ela deixou, o patrimônio, ela alocou nessa fundação. E essa fundação veio sendo tocada por pessoas abnegadas e tal, e foram envelhecendo, e recentemente uma senhora que comanda a fundação conheceu a Adriana e ficaram amigas, e aí a Adriana acabou assumindo a fundação. E uma das primeiras tarefas foi digitalizar a documentação da fundação. Então, nesse momento, o auditório do escritório está fechado por causa da pandemia, está sendo utilizado pelos técnicos que estão lá com os papéis espalhados pelo chão, organizando para fazer o tratamento, para digitalizar, organizar e preservar, né, o que é importante, e digitalizar, colocar à disposição do mundo isso. Então, a lei, né, nós estamos chegando um pouco tarde nisso, que o mundo já está bem adiantado nesse tema. A lei, na verdade, ela faz o quê? Ela quer estabelecer controle sobre o poder da informação, né? Quem tem informação tem poder, e todo poder precisa ser regulado, controlado, né? E às vezes muito controlado.
No caso do tema da saúde, tudo que é novo gera rejeição, gera medo, né? Nessas estruturas todas, as estruturas de entidades do terceiro setor, de plano de saúde, de empresas. Cada vez que você vai mexer em alguma coisa, as pessoas ficam preocupadas porque a informação, né, a digitalização, o mundo digital, ele desemprega, ele gera desemprego. Para cada 40 empresas que ele cria, ele gera 100 desemprego. Então, você chega com uma coisa dessa, as pessoas ficam olhando, já vou perder minha função aqui, né? Então, lógico, eu acho que esse talvez tenha sido e seja o maior problema da lei na área da saúde, porque, a rigor, tratamento de informação se faz na área da saúde há muito tempo, né? Talvez seja um setor que mais pratique acúmulo, né, e troca de informação, né, em todos os segmentos, né, desde do segmento mais técnico da cirurgia até a questão do prontuário, né? O prontuário é fundamental para livrar o médico de uma responsabilidade, de uma acusação, o hospital, né, para assegurar o histórico do paciente, os direitos que ele tem de conhecer a sua vida médica, da saúde, até a questão dos exames. Hoje em dia você faz um exame e recebe o resultado no aparelho celular, né? O médico, inclusive exame de imagem, né? Eu agora fiz os meus exames normais, eu tenho um amigo que é panamenho, mora na cidade do Panamá, um grande cardiologista, eu mando para ele tudo, para ele dar uma olhada se os caras daqui não estão fazendo nenhuma bobagem. Então, a informação ela transita, circula, né, nesse meio médico há muito tempo e com muita intensidade, né? Hoje se faz cirurgia por joystick, o sujeito está lá em São Paulo e entra no centro cirúrgico em Curitiba para fazer uma cirurgia, né? Isso aí, a tecnologia na área da medicina é uma coisa maluca, né? E o sigilo também já se pratica há muito tempo, né? Desde Hipócrates, e já se ocupa com a questão do sigilo na área da saúde. Então, eu diria que a lei, né, o artigo que eu escrevi, tentei transmitir essa ideia de que, ao contrário de recusar, de resistir à lei, né, a área da saúde tem que abraçar a lei, porque, na verdade, ela vai melhorar o que já é bom, né? Ela melhora o que já é bom. Então, você tem aí no Brasil hoje, você falou dos planos de saúde, mas se você pegar o SUS, que é um grande plano de saúde, né, um plano de saúde estatal, certo? Quantos milhões de pessoas, né, não estão lá no cadastro do SUS, certo? Aliás, é um cadastro que recorrentemente ele é usado para muitas coisas, né, para se fazer, o IBGE usa, né, o cadastro do SUS. Então, os planos de saúde hoje têm 53, 56 milhões de pessoas que são assistidas aos planos de saúde. Isso tudo é cadastro, informação, a vida das pessoas está aí, né? Você entra uma pessoa num bairro simples, uma mulher em período de gestação, ela vai a um posto de saúde e, a partir dali, ela tem um cadastro, eles vão acompanhar a vida dela, através daquele cadastro e do filho que vai nascer, né? Isso tudo está... Então, isso precisa ser, de fato, rigorosamente controlado, né? E a lei tem esse objetivo, acho fundamental, que o Brasil tenha ingressado nessa seara e abraçado mesmo a lei. Eu acho que na área da saúde vai melhorar muito, vai qualificar o que já vinha sendo feito de bom, e o que eu escrevi foi basicamente recomendando que todos na área da saúde não resistam, né, se apaixonem pela lei e abracem e passem a praticá-la da forma mais intensa possível. Muito obrigado. Obrigado, Rocha. E realmente essa lei, ela com certeza vai ajudar, não vai prejudicar o setor da saúde, né? Porque a proteção de dados é condição fundamental, não só da medicina, mas de qualquer atividade empresarial relacionada a essa área, né?
E um ponto que aí eu queria até aproveitar um pouco, você que está com a gente aqui, um ponto que eu acho que é relevante também da lei, que merece algum destaque, é a questão dos dados utilizados, captados de mídias sociais e eleições, Rocha. Eu sei que você também tem conhecimento profundo nessa área de eleições, de política, de partidos políticos. Também é um ponto de destaque, né? A gente precisa utilizar essa lei para nos proteger, né, na medida do possível, contra a fake news ou captação de dados inadequados das nossas redes sociais para envio de postagens direcionadas, tal. Eu queria só, abusando um pouco de você, ouvir a sua opinião a respeito desse assunto. Olha, eu diria para você, bem lembrado isso, eu diria para você que talvez o setor que mais demande risco, que mais agrida a democracia nos dias de hoje no mundo todo, não é só no Brasil, é essa questão de dados, né? Porque as redes sociais entraram na vida das eleições, não só da política, mas das eleições, e a gente tem notícia o uso indiscriminado, o uso violento, brutal de fake news, né? Tivemos a eleição nos Estados Unidos, nas duas eleições do Trump, isso foi método de campanha, né? Nós tivemos aqui a eleição aqui no Brasil, hoje mesmo, ontem, o presidente do Senado devolveu o projeto, que a medida provisória do Bolsonaro liberando as fake news, né? Ou seja, tirando as fake news do âmbito da lei, que foi devolvida, a ministra Rosa deu uma liminar, porque todos estão... Agora mesmo tem uma eleição no Chile, que foi uma coisa assim maluca, né? Parece a eleição do Chile, não, do Peru, foi uma guerra da Idade Média. Tá? Os caras com machado, com marreta, punhal, um rasgando o outro, né? No campo da fake news, da informação. Tá? Então, é vital, nesse momento é vital que se use com absoluto rigor essa lei, né, em relação às redes sociais, a comunicação privada do WhatsApp, Telegram, a fim de que a gente preserve a liberdade das pessoas pensarem e escolherem, né? Porque se não fizermos isso, a democracia vai sucumbir. É um perigo monumental que ronda a democracia, a falta de regulação, né? E é uma coisa dramática, porque está muito imbricada com a questão da liberdade de expressão, né? Eu vejo muitas pessoas questionando, mas o Facebook não pode ter o direito de me suspender. Eu fui suspenso esses dias pelo Facebook, no meu perfil, porque eu acho que foi o Stucker que soltou uma fotografia de meninos mergulhando num lago de índios, crianças indígenas. Lógico, eles estavam só com a sunguinha seminus, né? E aquela foto, aí eu fui e postei aquilo no meu Facebook. Isso aí é nudez de criança, e me suspendeu. Fiquei 72 horas sem poder postar nada por causa disso. Assim, é um exagero, certo? Eu acho que é um exagero, mas nesse caso, eu acho que talvez seja melhor a gente pecar pelo exagero do que pecar pela omissão, né? Porque se não tivesse esse controle, provavelmente os abusos na rede poderiam ser cometidos com mais intensidade. Então, até a gente encontrar o ponto, né, de como é que a democracia vai se comportar nesse mundo digital, eu acho que a gente tem que usar o velho e bom princípio da precaução. Vamos devagar com o andor que o santo é de barro. Então, eu não reclamei por causa da suspensão, porque eu olhei em seguida e falei, de fato, as crianças estão nuas, mergulhando num rio, né, lá no meio da selva, e, teoricamente, eu estou expondo crianças na rede social. Então, isso é uma coisa dramática. Como é que nós vamos fazer para que uma empresa privada das dimensões do Facebook, certo, que
mal e porcamente paga imposto no Brasil, a gente não consegue nem cobrar imposto desses caras. Como é que nós vamos controlar isso, né? Como é que o Estado, talvez eu acho que na sequência a humanidade vai ter que migrar para organizações públicas transnacionais para controlar essas empresas, né? Porque elas controlam muito também. Mas nós vamos enfrentar uma guerra, né? Até 2022, daqui a pouco falta um ano. Hoje eu estava pensando, dia 2 de outubro vai faltar um ano para a grande guerra, né? Eu acho que é fundamental, né, que o Supremo, que o TSE, que o órgão regulador que está sendo instituído, né, acabou de ser criado, que ele fique muito atento, todos esses organismos fiquem muito, os partidos políticos, muito atentos às violações que virão, e não serão poucas. Nós ficamos preocupados com o pessoal do Bannon, né, mas tem muita gente do outro lado também que, se você abrir a guarda, cai na festa, né? Faz loucura, faz bobagem, porque na eleição vale aquele ditado nordestino: se tiver que morrer alguém, morre meu pai que é mais velho. O sujeito não vai perder a eleição nunca, entendeu? Entrega e faz a bobagem que tiver que ser feita. Então, e a gente viu aí, né? Mensalão, Lava Jato, o que o pessoal não é capaz de fazer para ganhar uma eleição. Então, eu acho fundamental, a lei veio numa hora boa, e é importante que, inclusive, se aprofunde o debate a respeito da aplicação dela, do rigor que ela tem que ter nesse segmento eleitoral. Legal, muito obrigado, Rocha, pelas considerações. E lembrando, né, do caso da célebre, né, do caso da Cambridge Analytica, né, que acho que foi a primeira grande empresa que utilizou os dados aí para influenciar eleições e subverter aí a democracia. Enfim, a gente tem que ficar muito atentos mesmo para o ano que vem. Acho que a guerra começa daqui a pouquinho, falta um ano mesmo. A gente tem que se preparar, e que a NPD, o Supremo, o TSE se preparem para essa guerra que vai existir, né? Especialmente nesse período pandêmico, né, que todo mundo fica mais em casa, as redes sociais são utilizadas com muito mais intensidade. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Christian, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua presença. Michele, muito obrigada. Lúcia, obrigado também por ter escrito o artigo juntamente com a Vanessa. Por favor, transmita o meu agradecimento a ela. Diana, como sempre, muito obrigado. E Rocha, obrigado não só pelo seu artigo, pelos seus esclarecimentos da área da saúde, também da área política aqui, que eu aproveitei um pouquinho. Obrigado, até um próximo evento, um próximo livro. Um abraço. Boa tarde a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde, tchau, tchau.